O retrato permanecia pendurado silenciosamente na parede de mogno do corredor leste da mansão Westwood. Olhos sobre tela. 4 figuras congeladas no tempo. Uma família de 4 pessoas. Pai, mãe, filha e filho. Todos vestidos com linho cor creme contra um fundo azul pacífico. O menino no centro não devia ter mais de 7 anos. Cachos loiros. Um sorriso que escondia segredos. Marcus Webb estava diante dele, um rodo de borracha em uma mão e um borrifador na outra. 46 anos. Negro. Um pai solteiro que criara o filho sozinho por 13 anos em um apartamento de 2 quartos em Compton. O tipo de homem por quem os ricos passavam sem dar atenção. Um homem invisível para o mundo. Seu balde de esfregão rolava atrás dele pelo chão polido. Mas quando olhou para aquele retrato, tudo dentro dele parou. Eram os olhos do menino. Aquele tom específico de azul. Aquela inclinação particular da cabeça. O jeito como a mão dele repousava no ombro da mãe, como se pertencesse completamente a ela, como se o mundo jamais pudesse tocá-la. Os dedos de Marcos relaxaram. O borrifador caiu no chão com um estrondo metálico. Não, sussurrou ele. A palavra saiu quebrada. Uma voz masculina, rachada como cimento velho. Ele se aproximou do retrato, perto o suficiente para que a luz da tarde, filtrada pelas altas janelas, iluminasse as pinceladas. Perto o suficiente para ver a assinatura do artista no canto. 1997, 28 anos atrás. As mãos de Marcos começaram a tremer. No bolso de trás, em uma carteira de couro desgastada por décadas de uso, havia uma fotografia. Uma Polaroid, desbotada, com vincos nos cantos de tanto ser tirada e estudada 1000 vezes ao longo de 13 anos. A imagem mostrava um menino de 7 anos, a mesma idade do menino na pintura a óleo, em pé no refeitório de um orfanato. Loiro, de olhos azuis, sorrindo para a câmera como se o fotógrafo tivesse acabado de lhe dizer que o amava. Aquele menino era Michael, o nome em sua certidão de nascimento antes de o Estado o mudar, antes que o sistema o engolisse por completo, antes que Marcos tivesse que deixá-lo ir. Uma porta se abriu em algum lugar no corredor. Passos se aproximaram. Rápidos, imponentes, os passos de alguém que possuía bens. Uma mulher emergiu das sombras, alta, loira. Vestia uma blusa cor marfim e calças pretas de alfaiataria. Seu nome era Catherine Westwood. 43 anos, dona de 3 galerias de arte em Los Angeles. Colecionadora de pinturas raras, colecionadora de todo tipo de curiosidades. Ela não sorriu. O mundo, em sua opinião, não merecia um sorriso. Ela viu Marcos parado, imóvel, diante do retrato. Está olhando para a minha família, disse ela. Não era uma pergunta, era uma afirmação categórica. Marcos se virou lentamente. Seus olhos estavam marejados. Ele não tentou esconder. Senhora, disse ele com a voz cautelosa como um homem caminhando em águas escuras. Aquele menino, o da foto, eu o conhecia. Eu morava com ele. O rosto de Catherine não mudou, mas algo brilhou por trás de seus olhos. Uma porta se abrindo em uma casa que ela havia trancado. Aquele é meu irmão, disse Don. Sam, disse ela secamente. Ele está morto. Morreu em 1996. Tinha 7 anos. Um acidente de barco em Malibu. Ela se virou. Faça seu trabalho. Mas Marcos não se mexeu. Senhora, aquele menino, eu não acho que ele esteja morto. Acho que ele viveu. Acho que ele está vivo. Catherine parou. Seus ombros enrijeceram. Quando se virou, seu rosto havia se transformado em algo mais duro que pedra. Algo como raiva. Como você ousa? Sussurrou ela. Como ousa falar comigo sobre a minha própria família? Por quê? Disse Marcos, aproximando-se dela. Eu estive com ele todos os dias durante 5 anos. No orfanato Sunshine, no leste de Los Angeles. Ele chegou lá em 1998. Tinha 7 anos. E senhora, ele nunca parou de falar da senhora. 30 anos antes. A propriedade Westwood em Pacific Palisades era uma catedral de vidro e luz. 6 quartos, 4 banheiros, acesso privativo à praia. Um piano de cauda branco na sala de estar, que custara mais do que a casa inteira da maioria das pessoas. O piano pertencia à mãe de Catherine. Ela tocava Chopin nas manhãs de domingo, enquanto as crianças se sentavam no tapete e ouviam as notas caírem como água.
Catherine tinha 10 anos. Seu irmão, Michael, tinha 7. Seu pai, Richard Westwood, era um investidor de capital de risco que acumulara sua fortuna na década de 1980 e a mantivera por meio de uma competição implacável. Sua mãe, Eleanor, fora pianista de concertos antes de se casar. Ele trocara os palcos pela creche. Nunca se ressentiu disso. Michael era o menino de ouro. Loiro, inteligente, precoce na maneira como fazia os adultos se curvarem e lhe fazerem perguntas sobre filosofia e significado, como se ele fosse um adulto fingindo ser criança. Ele era gentil, incrivelmente gentil para um menino de 7 anos. Guardava a sobremesa de Catherine se ela tivesse comido a dela. Segurava sua mão quando ela estava com medo. Numa manhã de terça-feira de outubro de 1995, Richard Westwood estava sentado em seu escritório no centro de Los Angeles, no 42º andar de um prédio de vidro, fechando negócios que afetariam a vida de milhares de pessoas. Ele estava distraído. Pensava numa fusão. Pensava em margens de lucro. Não pensava nos filhos. Sua esposa, Eleanor, havia levado Michael ao pediatra naquela manhã. Uma consulta de rotina. Michael reclamara de dores de cabeça. Nada sério. O médico não encontrou nada de errado. Eleanor e Michael voltaram para casa por volta do meio-dia. Nunca chegaram. O carro foi encontrado numa ravina ao lado da Pacific Coast Highway. Eleanor estava morta no local. Michael estava desaparecido. A polícia considerou um acidente. A investigação foi superficial. Richard Westwood era um homem poderoso. Homens poderosos têm acidentes. O caso foi encerrado em 6 meses. Presumiu-se que o menino havia se afogado no oceano ou sido levado pela correnteza. Catherine, de 12 anos, vira o pai passar um ano procurando pelo irmão e depois os 27 anos restantes construindo muros. O retrato fora pintado a partir de uma fotografia tirada na semana anterior à morte de Eleanor. Um artista especializado em retratos de família. A única foto dos 4 juntos. Richard o encomendara como presente de aniversário para Eleanor. Ela nunca o recebeu. Em vez disso, ficou pendurado na parede como uma lembrança da perda. E Richard nunca mais o viu em sua vida. 13 anos antes do presente. O orfanato Sunshine era um prédio de tijolos de 3 andares no leste de Los Angeles, com a fachada deteriorada e um telhado que gotejava sempre que chovia. 83 crianças viviam lá em 1998. 83 almas que haviam sido abandonadas, entregues para adoção ou retiradas de lares considerados inadequados para crianças. Marcus Webb era o zelador noturno. Ele fora contratado 2 anos antes, quando sua esposa o deixou com um filho de 6 meses e um acordo de custódia rabiscado no verso de um envelope. Ele precisava de um emprego. Precisava de flexibilidade. O orfanato lhe proporcionou ambos. Ele limpava da meia-noite às 8 da manhã e sua mãe cuidava de seu filho, Terence, durante a noite. Não era uma vida, mas era uma estrutura. Numa manhã de quarta-feira, em março de 1998, Marcus encontrou um menino chorando no refeitório. Ele era pequeno para seus 7 anos, loiro, de olhos azuis. Usava roupas que não lhe serviam e um crachá com o nome Michael Price. "Ei", disse Marcus gentilmente. "O que foi, garotinho?" O menino olhou para cima. Seu rosto estava manchado de lágrimas e algo mais. Algo que parecia terror. "Eu não me lembro", sussurrou Michael. "Não me lembro do nome da minha rua. Não me lembro do rosto da minha mãe. Lembro-me da voz dela cantando para mim. Lembro-me de um piano branco. Lembro-me de que o nome da minha irmã era Catherine. Mas eu não me lembro." Sua voz falhou. "Não me lembro de como voltar para casa." Marcos largou o esfregão e sentou-se em frente ao menino. Ele não tentou consertá-lo. Não fez falsas promessas. Ele apenas ficou sentado. "Do que você se lembra?" perguntou Marcos. E Michael contou tudo. A viagem de carro. O medo. A mulher que sorriu para ele enquanto dirigia e depois não retribuiu o sorriso. O quarto escuro. A cama desconhecida. O novo nome que lhe deram. "Michael Price. Diga. Diga que seu nome é Michael Price." Mas seu nome não era Michael Price. Seu nome era Michael Westwood. Ele era de Pacific Palisades. Sua mãe tocava piano. Sua irmã, Catherine, havia segurado sua mão. "Acho que não deveria me lembrar", disse Michael. "Acho que me levaram porque eu não deveria me lembrar."
Marcos cerrou os dentes. Ele era um homem simples, limpava prédios, cuidava do próprio filho, não se metia em assuntos que não compreendia. Mas naquele momento, vendo um menino de 7 anos que, de alguma forma, havia sobrevivido o suficiente para acabar em um orfanato em vez de uma sepultura, Marcos tomou uma decisão. Eu acredito em você, disse ele. Cada palavra. Seu nome é Michael Westwood. Sua irmã é Catherine. Sua mãe tocava piano. E você vai se lembrar de tudo. Os olhos de Michael se arregalaram. Pela primeira vez desde que chegara ao orfanato, alguém acreditara nele. O menino de 5 anos. Marcos o teria acolhido se pudesse. Teria entrado na sala da diretora, preenchido a papelada e levado Michael de volta para seu pequeno apartamento em Compton. Mas ele era um homem negro que ganhava $12 por hora como zelador noturno. Nenhum tribunal do estado concederia a guarda a alguém como ele. Então, ele fez o que pôde. Ele ouviu. Todas as noites, durante seu turno, ele encontrava Michael no refeitório, na sala de convivência ou encolhido em um canto, e se sentava com ele. Michael falava sobre sua irmã, sobre o piano, sobre o sabor da comida de sua mãe, sobre o som das ondas do lado de fora de casa. E Marcos se sentava em silêncio e guardava a lembrança. Ele a protegia. Quando as outras crianças zombavam de Michael por sua família inventada, quando o chamavam de mentiroso e sonhador, Marcos interveio. Ele tinha 40 anos na época. Era corpulento depois de décadas de trabalho. As outras crianças aprenderam a não se aproximar de Michael. Ele o ensinou a ler melhor, a entender que suas memórias não eram loucura, a acreditar que o mundo não era composto apenas de pessoas que queriam machucá-lo. E aos poucos, algo que não era exatamente amor, mas quase, cresceu entre eles. Um laço forjado nas horas escuras do turno da noite. Uma promessa não dita, mas que existia mesmo assim. Quando Michael completou 12 anos, começou a desenhar. Desenhou a casa em Pacific Palisades. Desenhou o piano branco. Desenhou uma mulher loira tocando Chopin. Desenhou uma menininha segurando sua mão. Desenhou o oceano do lado de fora da janela. E desenhou repetidamente, como se a repetição pudesse torná-lo real. Essa é a sua irmã, disse Marcos uma noite, olhando para um desenho. Catherine, sussurrou Michael. Preciso encontrá-la. Preciso dizer a ela que estou vivo. Marcos sentiu o peso da promessa sobre seus ombros. Ele não tinha recursos, nenhum contato, nenhum poder. Era zelador em um orfanato. Mas mesmo assim, assentiu. Eu te ajudo, disse ele. Quando você tiver idade suficiente, eu te ajudo a encontrá-la. A ausência. Mas o mundo tinha outros planos. Em 2003, quando Michael tinha 12 anos, o estado fechou o orfanato Sunshine devido a cortes no orçamento. As crianças foram distribuídas para outras instituições do condado. Michael foi enviado para um lar coletivo em Long Beach. Marcos não sabia onde ele estava. O orfanato não fornecia nenhuma informação sobre sua transferência. Quando Marcos perguntou, o diretor disse que não era da sua conta. Marcos procurou. Dirigia-la até Long Beach em seus dias de folga. Ligava para os escritórios do condado. Era um homem negro sem autoridade legal, perguntando sobre uma criança branca no sistema. Portas se fechavam em sua cara com regularidade e precisão. Em 2005, Michael tinha 14 anos. Marcos havia mudado de emprego. Ele se tornara pai solteiro de Terence, que agora tinha 9 anos e se destacava na escola. Marcos trabalhava na construção civil. Ele trabalhava na área de segurança. Trabalhava em qualquer coisa que os mantivesse à tona. A lembrança de Michael se dissipou em sua luta diária pela sobrevivência, embora nunca tenha desaparecido completamente. Em noites tranquilas, Marcos pensava no garoto. Nos desenhos no piano. Na irmã chamada Catherine. Ele se perguntava se Michael a havia encontrado. Esperava que sim. Jamais imaginou que Michael tivesse desaparecido novamente. Que tivesse fugido do abrigo. Que tivesse passado os 15 anos seguintes nas ruas de Los Angeles, procurando por uma irmã de quem mal se lembrava, carregando apenas alguns desenhos e a crença de que em algum lugar da cidade alguém o procurava. O presente. Marcos trabalhava na propriedade Westwood havia 6 meses, quando viu o retrato. Estava limpando os corredores no final da tarde, quando quase todos os funcionários já tinham ido embora e os cômodos pertenciam apenas à arquitetura e à luz. O retrato não estava escondido, mas também não estava em um lugar de destaque.
O quadro estava pendurado no corredor leste, pouco usado, que dava acesso apenas a uma sala de música onde Catherine Westwood não entrava há 23 anos. Quando Marcus reconheceu o menino na pintura, o mundo não apenas se transformou suavemente. Ele desabou. Ele ficou ali parado por 1 hora depois que Catherine saiu. Simplesmente ficou ali, encarando a pintura a óleo, os olhos do menino, o ângulo exato da mão de Michael no ombro da mãe. Naquela noite, Marcos fez algo que não fazia há anos. Dirigiu-se à biblioteca pública. Sentou-se em um computador com cheiro de produto de limpeza e desespero. E pesquisou. Michael Westwood. Desaparecido. Outubro de 1995, um acidente de carro. Uma morte presumida. Então, quase 3 décadas depois, relatos esporádicos. Um menino com a descrição vivendo em um orfanato sob um nome falso. Um fugitivo de um lar adotivo. Um adolescente sem teto visto no centro de Los Angeles. Um artista de rua em Venice Beach. Os avistamentos desapareceram. O rastro esfriou, mas lá estava, em um raro artigo de 2018, um nome. Noah Westwood. Não, isso não era verdade. Apenas Noah. Um artista de rua. Loiro, de olhos azuis, criando pinturas sobre família, perda e os lares para os quais não podemos retornar. Marcos imprimiu o artigo. Suas mãos tremiam enquanto a máquina zumbia e dispensava o jornal. A conversa. Marcos solicitou uma reunião com Catherine Westwood. Levou 3 semanas para ser marcada. Ela estava ocupada. Era importante, o pedido por um zelador negro não era sua prioridade. Mas finalmente, numa manhã de sexta-feira, ele foi acompanhado até seu escritório. Um espaço de linhas limpas e móveis caros. Livros de história da arte organizados por cor da lombada. Uma paisagem urbana se estendia abaixo como um modelo da ambição humana. Catherine não olhou Marcos diretamente nos olhos. O senhor solicitou falar comigo, disse ela. Não era uma saudação, uma formalidade antes da despedida. Senhora, preciso lhe dizer algo, disse Marcos. Sua voz era firme, embora suas mãos o traíssem. Quando eu era jovem, trabalhei em um orfanato, o Orfanato Sunshine, no leste de Los Angeles. Um menino chegou lá em 1998. Ele tinha 7 anos. Seu nome era Michael Price, mas esse não era seu nome verdadeiro. Seu nome verdadeiro era Michael Westwood. O maxilar de Catherine se contraiu, mas ela não o interrompeu. Ele me contou sobre sua família, sobre uma irmã chamada Catherine, sobre um piano branco, sobre uma casa com vista para o mar, sobre uma mãe que tocava Chopin. Ele desenhou você, a mãe dele, a casa. Ele os desenhou repetidamente porque tinha pavor de esquecer. Pare, disse Catherine suavemente. Senhora, eu... Pare. Ela se levantou abruptamente. Isso não é possível. Meu irmão morreu em 1995. Uma investigação foi aberta. Presumiu-se que ele tivesse se afogado. Marcos tirou o artigo do bolso do paletó. Ele o havia mantido cuidadosamente dobrado por semanas. Colocou-o sobre a mesa. Catherine olhou fixamente para ele. Seu rosto empalideceu. Havia um artista de rua, continuou Marcos, em Venice Beach, em 2015. O nome dele era Noah. A descrição coincide. Os desenhos coincidem. Ele desenhava sobre família, sobre perda, sobre uma irmã que talvez o estivesse procurando. Catherine pegou o artigo. Sua mão tremia. Eu cumpri minha promessa, disse Marcos baixinho. Eu disse a Michael, seu irmão, que quando ele fosse mais velho, eu o ajudaria a encontrar você. Sou um homem velho agora. Trabalho como zelador. Não tenho poder, dinheiro nem contatos, mas cumpri minha promessa. Eu encontrei você. Estou lhe dizendo que ele está vivo. Catherine sentou-se bem devagar. Olhou para o artigo. Olhou para Marcos. Olhou para as próprias mãos como se pertencessem a outra pessoa. Se isso for verdade, sussurrou ela, por que ele não veio até mim? Por que não me encontrou? Porque ele era uma criança, disse Marcos. Porque quem o levou se certificou de que ele esquecesse o próprio nome. Porque ele passou 15 anos nas ruas de Los Angeles desenhando uma casa da qual não se lembrava direito. Porque ele estava apavorado, sozinho e apenas sobrevivendo. Mas ele nunca se esqueceu de você. Ele sempre soube que sua irmã era real. Catherine se levantou. Caminhou até a janela. A cidade se estendia lá embaixo. 30 milhões de pessoas. 30 anos. Uma criança desaparecida. Encontrem-no, disse ela sem se virar.
Não me importo com o custo. Não me importo com o que vocês precisam. Encontrem meu irmão. A busca. Contrataram investigadores particulares. Buscaram em bancos de dados, abrigos para moradores de rua, galerias de arte e nos arquivos de feiras de rua por toda Los Angeles. Rastrearam o rastro de Noah de Venice Beach até Santa Mônica e Silver Lake. Entrevistaram artistas que se lembravam de um homem loiro e quieto pintando sobre a família. Analisaram milhares de fotografias. Ligaram para milhares de números de telefone. 4 meses se passaram. Nada. Então, numa terça-feira de abril, um investigador recebeu uma dica de alguém que conhecia o artista de rua há anos. Uma mulher que havia comprado uma pintura em 2019. Ela guardava um cartão, um endereço de e-mail, noahfinding.home@gmail.com. Eles enviaram uma mensagem, esperaram. Na manhã de sexta-feira chegou uma resposta. Estou procurando minha irmã há 30 anos, dizia. Meu nome é Michael Westwood. Fui sequestrado em outubro de 1995. Lembro-me de um piano branco. Lembro-me de uma música. Lembro-me da voz dela. Se souber de alguma coisa, por favor, me diga. O reencontro. A propriedade dos Westwood parecia diferente para Marcos na tarde em que chegaram de carro. Os portões pareciam menores. A distância da rua até a casa era menor. Ou talvez ele simplesmente estivesse mais velho e o mundo tivesse se ajustado à sua idade. Catherine estava esperando na entrada da garagem. Um homem estava ao lado dela. 42 anos. Cabelo loiro, agora com mechas grisalhas. Olhos azuis que pareciam mais velhos que seu rosto. Ele vestia roupas que claramente comprara naquela manhã em uma loja que vendia coisas caras para pessoas não acostumadas a elas. Noah Westwood. Ele não era o menino de 7 anos de que Marcos se lembrava. Era um homem que vivera a vida inteira à margem da sociedade. Mas quando se virou e olhou para Marcos, seu rosto se iluminou com reconhecimento. Você é o cara, disse Noah baixinho. Você é o Marcos. Você sentou comigo na cozinha. Você me disse que eu não estava louco. Eu cumpri minha promessa, disse Marcos. Sua voz falhou. Eu cumpri. Noah deu um passo à frente. Ele não apertou a mão de Marcos. Ele o abraçou. E Marcos, um homem negro que havia vivido uma vida de invisibilidade e pequenos atos de bondade, abraçou o menino que amara nas horas escuras do turno da noite. Agora um homem, agora encontrado, agora em casa. Catherine os observava. Ela cobriu a boca com a mão. Seus olhos estavam marejados. Eu me lembro do piano, disse Noah. Eu me lembro de você me ensinando que não havia problema em me lembrar. Eu me lembro de me sentir como a única pessoa no mundo que acreditava que eu tinha uma família. E então você acreditou comigo. Você teve que encontrá-la, disse Marcos. Eu fui apenas a mão que te ajudou a encontrar o seu caminho. Não, disse Noah, dando um passo para trás, mas com as mãos nos ombros de Marcos. Você foi a primeira pessoa a me dizer a verdade. Você foi o irmão que eu precisava quando não tinha ninguém. Você era... Ele fez uma pausa. Olhou para a irmã, olhou de volta para Marcos. Você era da família. Você ainda é. Catherine deu um passo à frente, olhou diretamente para Marcos pela primeira vez. Você veio à minha casa como um estranho, disse ela. Você veio limpar o chão e me devolveu meu irmão. Marcos balançou a cabeça. Eu só me lembrei de uma promessa. Uma promessa cumprida é tudo, disse Catherine. Ela estendeu a mão. Marcos a apertou. Atrás deles, a propriedade Westwood permanecia silenciosa sob a luz do fim da tarde. O piano branco aguardava na sala de música. O retrato continuava na parede do corredor leste. E pela primeira vez em 30 anos, todas as pessoas naquela pintura, todas as pessoas que deveriam ter partido, estavam juntas em um só lugar, respirando o mesmo ar, vivas. Fim. Eles se sentaram juntos na sala de música enquanto o sol se punha no oceano. Catherine ao piano branco, Noah ao lado dela. Marcos sentou-se numa cadeira posicionada de forma a poder vê-los. Catherine colocou as mãos nas teclas. Não tocava há 23 anos. Seus dedos encontraram o caminho como se a memória muscular fosse uma linguagem que ela jamais esquecera. As notas do noturno em mi bemol maior de Chopin inundaram a sala como chuva. Suaves, buscadoras, anseiosas. A mesma peça que Eleanor Westwood tocava nas manhãs de domingo, quando Michael se sentava no tapete para ouvi-la. Noah fechou os olhos. Eu me lembro.
sussurrou. Eu me lembro exatamente desta nota. Eu me lembro dela tocando. Eu me lembro de me sentir seguro. Os olhos de Catherine também se fecharam. A música continuou. Marcos permaneceu em silêncio. Observou a luz da janela banhar o piano, os irmãos, o momento que jamais deveria ter acontecido, mas aconteceu. Pensou em Terence, seu filho, agora com 31 anos, e sua própria família. Pensou em todo o trabalho invisível que realizara em orfanatos, fazendas e lares. Pensou em como a maior parte desse trabalho seria esquecida, como a maior parte de sua vida quase não deixaria vestígios no mundo. Mas este momento, esta música, esta família reunida, isto era o que permaneceria. A canção terminou. A última nota pairou no ar como uma pergunta finalmente respondida. Catherine se virou e olhou para o irmão, para o homem que havia sobrevivido, para o menino que ela tocara pela última vez quando ele tinha 7 anos e ela 10, e o mundo ainda não os havia traído. Bem-vindo ao lar, disse ela. Estou em casa, respondeu Noah, estendendo a mão e segurando a mão da irmã como fizera aos 7 anos, como tentara por 30 anos. Finalmente estou em casa. E Marcus Webb, o zelador negro que testemunhara milagres na escuridão do turno da noite, fechou os olhos em silêncio e sorriu. Porque cumprira sua promessa. Depois de todos aqueles anos. Depois de tanto tempo. Ele cumprira sua palavra a um menino que precisava de alguém que acreditasse nele. O amor, afinal, não se media por dinheiro, poder ou conexões. Media-se pelas decisões silenciosas tomadas na escuridão. Em sentar-se ao lado de alguém que estava se afogando. Ao ouvir, ao acreditar, ao lembrar, ao cumprir promessas, não importa quão distantes elas pareçam no futuro.